Hoje é domingo de Natal, agora são umas 2h20 da manhã e eu decidi fazer agora o nosso devocional de hoje, porque provavelmente eu não vou conseguir acordar cedo, indo dormir essa hora. Eu acredito que eu vá dormir ainda umas 3, 4 horas da manhã, porque eu tava conversando com algumas mulheres aqui e eu decidi agilizar o processo aqui do que eu vou falar para vocês no desafio. São coisas muito importantes, muito sérias, então eu recorro àquele que tem a divina sabedoria, né? Afinal, ler tanto Provérbios e não entender que vem do Senhor a verdadeira sabedoria é ignorância, é tolice. Então nós vamos fazer a leitura do Provérbios 25 hoje. E eu creio que o Espírito Santo vai falar com você. Nós vamos ler juntos aqui. Eu não li nada ainda, não anotei nada. A gente vai ler, vai meditar. E eu sei que o Senhor tem uma palavra para o seu coração nesse dia. Estes são outros provérbios de Salomão. Eles foram copiados pelos secretários do rei Ezequias, rei de Judá. Os mistérios que Deus não revelou aos homens mostram a sua glória, mas a glória dos reis está em descobri-los. Ninguém consegue medir a altura do céu e o tamanho da terra. Do mesmo modo, ninguém sabe o que se passa no coração de um rei. Após retirar a terra da prata e dos metais que aparecem junto com ela, o ourives tem metal precioso para fazer um belo vaso. Isso aqui tem me traz uma lembrança de uma coisa que eu estava conversando com meu marido hoje, antes dele dormir, né? Que é a questão do diamante, né? O diamante, ele é uma pedra bruta com um grande potencial. Ele tem um grande potencial de valor, certo? Ele vale muito, mas para que o diamante seja muito valioso, para que ele corresponda a esse potencial que ele tem, ele precisa passar pelo processo da lapidação. Você é um diamante. Agora, vale você analisar em que processo você está. Se você está ainda um diamante que está sendo lapidado, ou se você não se permitiu ser lapidada, ou se você já é a joia de muito valor. E o que vai definir isso? O resultado. Entende? Qualquer pessoa que olha para um diamante lapidado reconhece que aquilo ali é um diamante lapidado e que tem muito valor. Como seu marido está te vendo, como você está se vendo, como as outras pessoas te veem. O processo do auge do diamante na nossa aplicação de vida pessoal, na nossa prática diária, no nosso dia a dia, nada mais é do que um momento em que você começa a transbordar. Então você já está curada, você já está sarada, você já é uma pessoa diferente de quando você começou o seu processo de lapidação. Aí nesse momento você começa a transbordar isso para outras mulheres, para outras pessoas. Então aquilo que você viveu, aquilo que você passou, aquela experiência começa a servir de impulso, de ativação na vida de outras pessoas. Aí você sabe que você está pro finalzinho do processo de lapidação, porque nós só estaremos perfeitos lá no céu, né? Mas o transbordo, como se você fosse um rio, e aí você tenta fazer uma barragem para esse rio, mas ele transborda por cima, porque é um rio que não para. Então você está no final. Caso contrário, continue e aceite esse processo, que às vezes é muito doloroso. Às vezes é muito doloroso, mas vale muito a pena. Tire os ajudantes desonestos e mal intencionados da presença do rei, e a justiça firmará o seu trono.
Nunca pense em si mesmo como uma pessoa muito importante, nem procure um lugar de honra junto ao rei. É melhor receber um convite do rei para ter um lugar de honra do que ter de sair de seu lugar e ser humilhado diante de autoridade. Não seja apressado querendo julgar um caso que você não conhece direito, que acontecerá quando o seu próximo provar que você está errado. Eu tô com dificuldade de ler um pouco porque tá escuro aqui. Por isso, trate do caso pessoalmente com o seu próximo e não revele o segredo a outra pessoa. Caso contrário, você corre o risco de ser chamado de mentiroso e ficar marcado para o resto da vida. Você jamais perderá sua má reputação. Um bom conselho, dado na hora certa, é como uma bandeja de prata coberta de maçãs de ouro. Olha, vale muito, hein? Um bom conselho, dado na hora certa, é como uma bandeja de prata coberta de maçãs de ouro. As pessoas pagam caríssimo para comer a carne de ouro daquele chefe assim, ó. Pagam caríssimos. Eu vi uma pessoa que foi para um jantar, para um almoço, né, um churrasco lá no restaurante desse chefe, e o restaurante, a refeição deles ficou 30 mil reais. Então, isso não se compara ao que você recebe por um conselho. A repreensão dada com sabedoria como um brinco de ouro ou uma joia de ouro puro, para quem se dispõe a ouvir a repreensão. Nesse processo de lapidação do diamante que nós passamos, nesse processo para se transformar numa pessoa diferente, para se transformar numa mulher melhor, para se transformar numa mulher que cumpre a sua função. E às vezes eu fico analisando o fato de nós mulheres nos sentirmos tão perdidas, tão confusas, tão frustradas, tão tristes. E existe uma grande relação com não estar cumprindo a nossa função, não estarmos cumprindo o nosso propósito para o qual nós fomos chamadas, criadas pelo Altíssimo, pelo Deus Criador. Então, quando a gente não está cumprindo essa função, nós nos sentimos cansadas, nós nos sentimos sobrecarregadas. Nós precisamos entender como nós funcionamos, como nós recarregamos as nossas energias, onde e como nós buscamos forças para continuar caminhando de maneira eficiente. A Terra, ela é feminina. A Terra é feminina, assim como a mulher, porque ela gera frutos, ela multiplica. Aquilo que é feminino multiplica, aquilo que é masculino não multiplica. Então a semente, ela é masculina, e daí vem o nome de sêmen, né? É do homem a semente. Então a mulher, ela é feminina, é ela que dá a vida. A terra, quando você planta determinado tipo de plantação, você precisa renovar essa terra para que ela possa dar novos frutos. Senão ela fica esgotada. E é por isso que nós nos referimos, quando estamos muito cansados, nós falamos, eu tô esgotada. Porque precisa acontecer um renovo. E não é um renovo somente físico. Precisa existir um renovo nas 3 dimensões. No nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Precisa existir um renovo. No seu processo de autoconhecimento, é aconselhável que você comece pelo seu corpo, que é o que você pode fazer de forma mais acessível, se você ainda não tem muito conhecimento, não tem muita prática. Então, separar alguns momentos do seu dia para se conectar com a sua mente, com seus pensamentos, sabe? Para estar em silêncio, para sentar e tomar um chá. Parece bobeira que eu tô falando pra você, mas não é. Escolher uma atividade que você gosta. Parar um pouco da correria, da loucura do dia.
e focar um pouco naquilo que é importante para você. Cadê? Como o frescor da neve num dia de verão, é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele reanima o espírito de seus senhores. Deixa eu marcar aqui esse. A repreensão dada com sabedoria é como um brinco de ouro ou uma joia de ouro puro para quem se dispõe a ouvir a repreensão. Eu tô aqui falando as coisas para vocês há quase 30 dias, né? Já são 25 dias hoje dessa leitura de Provérbios. Cada dia nós aprendemos uma coisa. E o ideal é que você escute o que eu falo aqui e de alguma forma aplique na sua vida. Porque senão nada adianta. Nada adianta. É como você fazer uma faculdade de medicina por 5 anos e na hora de cumprir a residência você desistir. O que adianta ter estudado tanto? Se na hora certa você não vai poder colocar em prática aquilo que você aprendeu. Não adianta. Entende? Então é isso que você precisa fazer. Você aprende e faz. Aprende e coloca em prática. Aprende e aplica no seu casamento. Aplica na sua vida com seus filhos. No seu diálogo, no seu momento com você, no seu momento com Deus. Só assim a repreensão vai se tornar sabedoria na sua vida. Um homem que vive contando vantagens sobre boas ações que nunca pratica é como uma nuvem que passa sobre o deserto e não deixa cair uma gota de chuva. Seja paciente e você persuadirá o príncipe. Fale sempre com delicadeza, pois assim você pode vencer todas as dificuldades. Aqui está a chave para nós mulheres. Seja paciente e você persuadirá o príncipe. Fale com delicadeza, pois assim você pode vencer todas as suas dificuldades. Se imagine por um momento como uma princesa mesmo de um reino, e você tem aquele reino lindo e grande, e tem servos, tem súditos, tem um rei, uma rainha, e você tem o seu príncipe. E você consegue imaginar qual é a maneira de uma princesa de se comunicar com o seu príncipe? É da mesma maneira que você se comunica com o seu marido? Não tô falando de filme da Disney, onde são vários tipos de princesa. Tô falando de uma princesa real. A princesa Kate, por exemplo, você acha que ela grita com o marido dela? Você acha? Com certeza não. Porque ela assumiu a realeza dela. Ela assumiu a posição dela como sendo uma princesa. Então é dessa maneira que ela escolhe agir, como uma princesa. Como se outras pessoas a estivessem observando. Como se outras pessoas tivessem ela como um modelo a ser seguido. Como se outras pessoas a admirassem. E não é só pelas outras pessoas, é pelo resultado que escolhas nos trazem. Então, você escolher ser paciente vai te ajudar a conseguir e vencer todas as dificuldades da sua vida. E às vezes é isso que nos falta. A paciência. E sabe por que nos falta paciência? Eu falei com vocês sobre isso ontem, no devocional de ontem. Porque aí, quando você não tem a paciência, que é um fruto do Espírito,
não é um fruto da carne, do corpo, é um fruto do espírito. É uma característica do nosso espírito ser paciente. Por que você não consegue ser paciente? Porque o seu corpo governa sobre o seu espírito. A sua alma e o seu corpo governam sobre o seu espírito, ou seja, eles têm mais controle. Sabe aquela historinha tem um leão e um tigre, os dois numa disputa. Quem vence? Eu nem sei bem se a história é essa, mas vai dar pra você entender. Aquele que você alimenta mais. Aquele que tá mais forte, mais preparado. É assim que o reino animal funciona. E é assim que as 3 dimensões da nossa vivência também funciona. As 3 coisas que nós temos, né? O corpo, a alma e o espírito, é assim que funciona. Aquele que você alimenta mais é o que vence. Então, diante de um conflito, diante de um momento de dificuldade, diante de uma briga, diante de uma decisão, diante de um momento difícil, aquele que está mais forte em você que vence. Ou o seu corpo, ou a sua alma, ou o seu espírito. Por isso que está escrito aqui, seja paciente, você persuadirá o príncipe. Fale sempre com delicadeza, pois assim você vencerá todas as dificuldades. Você gosta de mel? Coma um pouco, de cada vez, para que não fique enjoado e acabe vomitando. Não exagere nas visitas a seu vizinho, para que ele não se canse de você e acabe ficando com raiva de você. Você gosta de estar nas portas? Toma atento. Contar mentiras sobre outra pessoa faz tanto mal quanto bater-lhe com um porrete, com uma espada ou uma flecha bem aguda. Confiar num homem que não merece confiança na hora da dificuldade é como mastigar com dor de dente e apostar corrida com o pé quebrado. Confiar num homem que não merece confiança na hora da dificuldade é como mastigar com dor de dente e apostar corrida com o pé quebrado. É impossível, só vai trazer sofrimento, dor, angústia e tristeza. Falei sobre isso com vocês ontem também. Por que a gente se decepciona com as pessoas? Porque o nosso olhar está voltado para o lugar errado. As pessoas, elas erram muito. Cada pessoa carrega consigo uma mala. Imagina uma mala bem grande. Dentro da minha mala pode ter roupa, sapato, pedra, tijolo, cimento, areia. Pode ter carne podre, pode ter bicho morto, pode ter flores, pode ter um pouco de cada coisa. E a verdade é que a minha mala se choca com a sua. Porque a minha mala diz respeito àquilo que eu tenho. Diz respeito às coisas que eu acredito. Diz respeito às minhas vivências. Diz respeito às minhas experiências. E a sua diz respeito às suas experiências, às suas vivências, às suas ideias, os seus sonhos, as suas frustrações, as coisas que você sentiu, a maneira como você viu o mundo quando criança, quando adolescente. Então, quando eu espero alguma coisa de alguém, quando deposito extrema confiança em alguém, contando que essa pessoa nunca vai me decepcionar, eu coloco essa pessoa numa posição que é difícil de estar. Cantar canções alegres para uma pessoa triste é como tirar o casaco num dia muito frio ou jogar vinagre numa ferida aberta. Se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede,
Dê-lhe algo de beber. Aqui a gente está falando, olha só, está falando do seu inimigo. Imagina só a pessoa que você diz que é seu marido ou sua esposa. A pessoa que você diz que é seu amigo ou sua amiga. Os seus pais, seus irmãos. Se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Aí o que acontece com a gente, com a nossa vida, com as nossas ações? A gente tem pessoas perto de nós que estão com fome, sedentas por uma palavra, sedentas por um apoio, sedentas por um conselho, sedentas por um auxílio, sedentas por uma oração, sedentas por uma mão estendida. Me veio à memória aqui agora um momento muito difícil que eu passei quando eu descobri uma coisa sobre uma pessoa que eu amava muito. E é claro que eu não vou expor isso aqui. Eu descobri uma coisa sobre uma pessoa que eu amava muito, que eu amo muito. E aquilo me deixou muito triste. Muito triste. E a única coisa que eu podia fazer, eu era adolescente, a única coisa que eu podia fazer era orar. E eu orava muito por essa pessoa. Eu orava muito mesmo. Eu comecei a ir em campanhas em outras igrejas do mesmo ministério que o meu, com amigos. E nós íamos para vigílias quase todas as semanas. E em uma dessas vigílias, eu tive um renovo muito profundo no meu espírito. Eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido antes. E aí, o que o Espírito Santo me faz lembrar agora? De Jó. O Espírito está falando muito sério comigo aqui agora sobre isso. Não é sobre você. Não é sobre como você se sente. Não é. O Espírito Santo pode e vai curar o seu coração, pode e vai renovar as suas forças, pode e vai renovar as suas feridas, curar as suas feridas. Essa é a função do Espírito Santo. Ele é consolador. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, a pessoa que precisa da sua ajuda, ela não tem forças. Ela está com fome. Uma pessoa que está com fome, ela está fraca. Ela não consegue pensar em mais nada do que comer, matar a fome que ela está sentindo. Então, se você ainda tem um pouco de forças, continue alimentando essa pessoa. Continue orando por essa pessoa. Jó teve a vida dele reestabelecida, reconstruída, restaurada, transformada, depois que ele começou a orar pelos amigos. Não é sobre você. No momento mais difícil da minha vida, quando eu pensei que o meu casamento estava acabando, quando eu pensei que daquele dia ali não ia ter como escapar, que eu ia ser uma mulher divorciada, que eu ia ser uma mãe sem marido para criar os meus filhos, o Espírito Santo me renovou de uma forma sobrenatural. E é a mesma coisa que ele tem interesse em fazer com você. Seja qual for a dor que você esteja sentindo, é isso que o Espírito Santo deseja fazer com você. Só não desista. Enfrente os seus gigantes. Alimente aqueles que estão com fome. Ore por aqueles que te maldizem. Ore por aquelas pessoas que estão te humilhando. Não é sobre o que você está sentindo.
é sobre o que você sabe. E você sabe que existe alguém que se preocupa com você. Existe alguém que se interessa pelos seus interesses. Existe alguém que te prometeu uma vida diferente disso que você está vivendo. Ou você acha mesmo que Deus enviou o filho dele para morrer, nascer, que é o que nós comemoramos hoje nesse dia de Natal, nascer e morrer para que você tivesse uma vida miserável como esta que você está vivendo hoje. Vivendo de migalhas do sentimento dos outros, vivendo de migalhas de sonhos, vivendo de restinho de atenção, de carinho, de amor. É isso mesmo. É isso mesmo. A história de Jesus Cristo não é uma história de conto de fada da Disney. Não é uma história de fantasia. Não é um marketing para alguém vender alguma coisa para você. A história de Jesus é real. Deus, de fato, enviou o filho dele para morrer por você, para que você aceitasse viver uma vida como você está vivendo. Eu achava que eu conhecia a Deus de verdade, por eu ter crescido na igreja, por eu já ter tido algumas experiências, mas quanto mais eu me aprofundo em conhecer, mais eu entendo e percebo que eu não conheço. Mais necessidade eu sinto, mais eu peço para que ele se revele. E mais forças eu recebo. Mais renovo eu recebo. Mais amor eu recebo, eu sinto. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Em outras palavras, ele vai sentir-se envergonhado pelo que você fez. Eu vou ler de novo, porque eu tô com vontade de chorar. Se você não entender isso aqui, eu não sei o que é que você vai entender. Se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, ele vai sentir-se envergonhado pelo que você o fez. Você já teve a experiência de falar algo de alguém, alguma coisa ruim de alguém, e essa pessoa em algum momento te ajudar? E essa pessoa em algum momento te surpreender com alguma coisa positiva? É isso que acontece quando você dá alimento para aquele que você acha que é seu inimigo. Quando você é paciente e quando você usa palavras com delicadeza. A pessoa ela se sente constrangida por aquilo que você fez. Não tem como continuar a mesma pessoa depois que você bate de frente com um amor genuíno. Como o vento norte traz a chuva, assim uma resposta atrevida ou fingida, ou ainda os mexericos, as fofocas, sempre deixa uma pessoa com raiva. Não li a parte B do versículo 22. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor dará a você a recompensa. 23. Como o vento norte traz a chuva, assim uma resposta atrevida sempre deixa uma pessoa com raiva. É melhor morar sozinho. Nunca, olha só,
É melhor morar sozinho num canto sob o telhado do que numa bela casa com uma mulher briguenta e implicante. Depois você não entende por que o seu marido não tem prazer de estar em casa. Eu não entendia isso. Eu achava que o problema era ele. Porque ele só queria trabalhar, ou porque ele só queria estar jogando bola com os amigos. Tô falando da minha história. Ou porque quando ele estava em casa ele só queria ficar no celular. Ele não tinha prazer. Porque em algum momento da vida eu me tornei essa esposa briguenta e implicante, ciumenta, louca, que esperava ele dormir para vigiar o celular dele, que chorava, ficava com raiva se eu sonhasse alguma coisa. Eu já fui. Em algum momento eu me perdi de quem eu verdadeiramente sou. Eu me perdi do quanto eu sou amada pelo próprio amor. Que eu precisei ficar mendigando a atenção, brigando para que eu fosse vista, para que eu fosse amada. E quando eu falo para você que você precisa olhar para você, quando eu falo para você que você precisa cuidar da sua vida, quando eu falo para você que você tem que cuidar de você, que você tem que cuidar do seu corpo, do seu cabelo, das suas unhas, não é uma força que vem de você mesmo. A gente não tem. Mas isso é possível quando o nosso rio está conectado a uma nascente viva. Como se eu fosse, tenho aqui um copo. Ó. Esse copo aqui é Deus que está derramando em mim. Mas você não fica assim, só. Conforme você vai se enchendo de Deus, você vai transbordando. E isso para em outras pessoas. É assim o fluxo. É assim que tem que ser. Você serve as outras pessoas com as suas palavras, com a sua gentileza. Meu Deus. Isso é ser casada, é isso aí. Eu não vou editar não, dessa vez vai assim mesmo. Com as suas gentilezas. Isso que dá pra comer muito no Natal, tá vendo? Misericórdia. Aí você serve as pessoas com a sua beleza, com a sua gentileza. Boas notícias chegadas de um país distante são bem-vindas, como um copo de água fresca para uma garganta sedenta. O homem justo que concorda em fazer maldade junto com o perverso é como uma fonte poluída, ou um poço cheio de lama. Comer muito mel faz mal ao corpo. Esforçar-se para mostrar aos outros como somos importantes faz mal ao nosso espírito. Comer muito mel faz mal ao corpo. Terceira dimensão. Esforçar-se para mostrar aos outros como somos importantes faz mal ao nosso espírito. Não tem que esforçar. Você tem que ser. Entender que você é importante para alguém. Não tem que se esforçar para mostrar interessante para ninguém. Para se mostrar importante para ninguém. Tem que parar de ficar querendo a aprovação das pessoas o tempo todo. Quem te criou não te desaprova.
As outras pessoas não têm nada a ver com a sua vida. Para de buscar a aprovação das pessoas para tudo. Você tem medo de fazer um monte de coisa na sua vida porque você busca a aprovação dos seus pais, dos seus irmãos, do seu marido, dos seus filhos. Um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Todo mundo consegue influenciar. Todo mundo consegue meter o bedelho. Todo mundo consegue palpitar. Quando a gente consegue controlar as nossas emoções, é como se a gente tivesse um muro. E a gente decide quem entra e quem sai. Porque quando uma pessoa ela te ofende e você se permite ser ofendida, você se permite estar chateada, você se permite se enfraquecer, você fica vulnerável. Eu costumo falar para o Miguel, ele é mais sensível, né? E eu costumo falar para ele, quando ele acontece algum conflito que ele chora, eu falo para ele, Miguel, quando você chora diante de algum conflito, você fica fraco. E não tem nada a ver por ser homem, não tem nada a ver, é porque homem não é nada disso. É por uma questão psicológica mesmo. Existe a questão que você precisa entender, é que nós temos estados emocionais, né? Nós temos vários tipos de emoção. Se você assistir aquele filme Divertidamente, você vai entender. Temos a raiva, a alegria, a tristeza. E no caso do filme lá tem o nojinho, raiva, tristeza, felicidade, nojinho. Gente, tô cansada já. Então, você tem esses estados emocionais. E aí, dependendo da sua postura, dependendo do externo, por exemplo, da música, dependendo do que você pensa, você entra ou permite que esse estado emocional entre. Então, vamos dizer aqui, ó. Tenho esse copo aqui, que sou eu, e as torneirinhas, que são as emoções que eu sinto. Certo? Alguém me ofendeu, eu posso abrir qualquer torneirinha que eu quiser. Às vezes eu senti raiva na hora, mas aí eu fecho essa torneirinha e posso abrir outra torneirinha. Então você tem a opção de escolher como você quer reagir. Um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como uma cidade com seus muros derrubados. Só dá bagunça. Não dá para você ceder sempre às suas vontades. Não dá. Não dá. Isso é muito sério. Vou falar mais sobre isso com vocês no desafio. Tem um monte de coisa pra gente falar no desafio. Eu vou deixar as vagas abertas, a inscrição lá no meu perfil até o dia 31 de dezembro. Vou deixar até o dia 31. Virou dia 1º, eu vou tirar e ninguém mais se inscreve. Certo? Depois do dia 31, ninguém mais se inscreve. E quem tiver vai ser muito beneficiada. Você não acredita no passo que você deu ao se inscrever. E o quanto você tem a ganhar por confiar em mim, no meu trabalho, naquilo que eu posso fazer por você, com a ajuda do Espírito Santo. Certo? Se você tá no YouTube, não esquece de dar o joinha, se inscrever no canal. É muito importante para me ajudar, para ajudar esse conteúdo a chegar a mais mulheres. Um beijo e até o próximo vídeo.